A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que vem em forma de pergunta. Há batalha espiritual na graça? Preste atenção, filho. As pessoas gostam de dizer que são livres pensadores, mas isso não é verdade. Se você é escravo do pecado, não pode dizer que é livre para pensar. Todo homem que nasceu nesse planeta é escravo do pecado. É preciso nascer de novo para ser livre dessa escravidão. Aqueles que dizem pensadores não deixam de pensar pensamentos sujos, imagens impuras, licenciosas, pensamentos de pessimismo e depressão. Na verdade, são escravos do seu próprio pensamento. Hoje, se queremos experimentar uma vida de liberdade, precisamos lutar a batalha da nossa mente. Não é por acaso que o Senhor Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa caveira em hebraico. Creio que isso nos mostra que tudo começa em nossa mente. A verdadeira batalha acontece em nossa mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 6, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Todo cristão precisa entender que ele se encontra no meio de uma batalha espiritual. Na verdade, se você tem enfrentado os ataques do inimigo, esse é um sinal de que você realmente nasceu de novo. E nessa batalha, nós não lançamos mão das armas naturais e carnais. Nossas armas são espirituais, poderosas para destruir fortalezas espirituais. Muitos pensam que a batalha espiritual acontece nos ares. Já ouvi dizer pastores que tomam aviões e helicópteros para fazer batalhas espirituais nos ares. Mas a verdade é que hoje o verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. Observe que as peças das nossas armas, da armadura espiritual, mencionada em Efésios 6, estão todas relacionadas com o Evangelho. Precisamos do capacete da salvação para guardar a nossa mente. Devemos tomar a couraça da justiça para guardar o nosso coração das acusações do diabo. Precisamos estar vestidos com a verdade, usando os calçados da preparação do Evangelho. Para completar, devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé para apagar os dardos do inimigo. Todas essas coisas são aspectos do Evangelho, são conteúdo da nossa fé. Se crermos errado ao respeito do Evangelho, manifestaremos um comportamento errado e não teremos base para vencer o inimigo. Lembre-se sempre que as suas crenças erradas determinam o seu comportamento. Como destruir as fortalezas? Paulo diz que o objetivo da batalha espiritual é destruir as fortalezas, anular os sofismas e trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Toda fortaleza e todo sofisma estão na nossa mente. Existem muitos tipos de fortaleza na mente. Há pessoas que vivem em depressão, outras que vivem lutando com pensamentos descontrolados, outras que não se conseguem concentrar, ter um foco. Tudo isso são exemplos de fortalezas. Mas como essas fortalezas são destruídas? Paulo diz que pela obediência de Cristo. Não é a obediência a Cristo ou para com Cristo, mas a obediência de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também,
Por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Pela desobediência de Adão, nos tornamos pecadores, nos tornamos sujeitos à enfermidade, pobreza, morte. Por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores. Você pode pensar que isso é injusto, mas Deus faz a mesma coisa com Cristo. Por causa da obediência de Cristo, nós nos tornamos justos. Não nos tornamos pecadores por causa de nossos pecados, mas por causa do pecado de Adão. Também nós não tornamos justos por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência de Cristo. Frequentemente, declaramos que somos justiças por causa da justiça de Cristo que nos foi dada. No entanto, quando pecamos, concluímos que não somos mais justos. Mas se você crê que perde a justiça quando peca, isso significa que você crê que tudo depende de sua obediência. Todavia, a palavra de Deus clara que tudo depende da obediência de Cristo. A obediência de Cristo é que nos faz justos. Por isso, Paulo diz que precisamos trazer o pensamento obediência de Cristo. Precisamos trazer o nosso pensamento para focar na obediência de Cristo. No momento em que você foca na sua obediência ou no fato dela, o inimigo toma espaço contra você. Ele vai dizer: veja, você pecou, agora você já não é mais justo. Mas se focarmos na obediência de Cristo, vamos permanecer na base de que somos justos em Cristo. Isso significa que a nossa obediência não é importante? Claro que não. Paulo diz no verso seguinte que depois disso estaremos prontos para punir toda desobediência, uma vez completada a nossa submissão. A nossa obediência é apenas fruto da obediência de Cristo. No Velho Testamento, a obediência era a origem da justiça do homem, mas no Novo Testamento, a justiça é fruto. Quanto mais você acredita que é justo por causa de Cristo, mais você vai ver o fruto da própria obediência. Quanto mais você condenar por cair, mais você cairá. Rejeite pensamentos errados. Será que esses pensamentos procedem de nós mesmos? Essa é a tática do inimigo, fazer-nos pensar que os nossos pensamentos procedem de nós. Ele nunca fala em nossa mente usando a segunda pessoa. É sempre a primeira pessoa. Ele nunca diz: você é estúpido, você é digno, você é pecador. Ele sempre diz: eu sou estúpido, eu sou digno, eu sou pecador. Ele sempre coloca o pronome eu, de forma que você acredita que procede de você. Assim você conclui que você é mesmo o que está pensando e se deixa levar pelas conclusões sem resistir. Qual o problema, pastor, de aceitar esse tipo de pensamento? O resultado imediato é que nos tornamos aquilo que cremos em nossa mente. Provérbios diz que o homem se imagina em sua mente, assim ele é. Provérbios 23, 7. Se o diabo diz à nossa mente: eu sou um pervertido sexual, sempre que pensamos algo, o nosso corpo recebe a reação, uma descarga emocional. Depois disso, nós tendemos a agir de acordo com o que pensamos e agora passamos a sentir também. Então, como devemos reagir quando o inimigo lançar pensamentos em nossa mente? Creio que devemos simplesmente ignorá-los, não os alimentá-los meditando neles. Não temos como impedir que os pensamentos venham à nossa mente, mas podemos impedir que eles permaneçam. Gosto daquele ditado que diz que não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho. O problema acontece quando sentimos culpados por ter tais pensamentos. Entretanto, não devemos nos culpar, porque na verdade esses pensamentos não procedem de nós. Muitas vezes tenho estado em lugares onde pessoas falam coisas profanas a respeito de Deus. Eu ouço tais coisas, mas não me sinto acusado com aquelas palavras que não procedem de mim. Foi outra pessoa que falou. O mesmo se dá com o nosso pensamento. Não procede de nós. Portanto, não precisamos nos condenar por causa deles. Quando os pensamentos maus vierem, apenas diga: não são meus, portanto não vou aceitá-los. A introspecção abre portas na mente. Existe uma sequência terrível quando cedemos aos pensamentos malignos. Podemos adquirir
que o médico chama de transtorno obsessivo compulsivo. Quando o inimigo fala em nossa mente que pecamos, imediatamente sentimos condenação, mas não sabemos realmente o que fizemos. Então começamos a nos vasculhar compulsivamente, procurando algo errado. Mas quanto mais procuramos, mais culpamos nos sentindo. Isso pode chegar ao ponto de ficarmos deprimidos. Certamente ficar se olhando introspectivamente é um tipo de zelo, mas um zelo sem entendimento. É o que Paulo diz a respeito dos judeus em Romanos 10. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, capítulo 2 ao 4. Ficar procurando erros em si para corrigi-los e assim se sentir como justo diante de Deus é zelo da carne. É uma forma sutil de estabelecer a própria justiça. Quando tentamos encontrar nossa própria justiça, nós perdemos aquela que vem de Deus e procede de Cristo. A justiça que vem de Deus é um dom, mas a que procede de nós é justiça própria, que vem, na verdade, que nem justiça diante de Deus. O fim da lei é Cristo. Em Cristo somos feitos justos. Por causa da obediência dele, somos justificados quando cremos. Por isso é que jamais podemos perder a salvação, porque não depende do que fazemos e da nossa própria justiça, mas depende exclusivamente da justiça de Cristo em nós. Lembre-se que, se não é a sua obediência que o faz justo, também não é a sua obediência que o mantém justo. Nada depende de nós, mas tudo procede de Cristo. Resista ao diabo. Eu creio que a melhor forma de resistir ao diabo é ignorá-lo. Quando você aceita os pensamentos malignos, você começa a vivenciá-los e as fortalezas se tornam mais firmes, estabelecidas. Isso não significa que não devemos repreendê-las em certas situações, mas significa que o nosso foco precisa estar no lugar certo. Lembro-me de quando eu era adolescente, ficava o tempo todo repreendendo o diabo. Diante de qualquer coisa que acontecia ou sentia que poderia acontecer, eu repreendia o diabo. O problema é que eu ficava focado o tempo todo no maligno e mesmo assim não tinha vitória. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 2 ao 4. Porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens puras a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade, a pureza devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, e que sejais espírito diferente, que não tendes recebido, o evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse boamente tolerais. O evangelho é simples, é sobre Jesus, não é sobre nós. É sobre nós apenas à medida que estamos nele. Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha sabedoria, Cristo é a minha santidade, Cristo é a minha redenção. Eu me glorio unicamente em Cristo. Paulo diz que ainda hoje podemos ser enganados como Eva foi no Éden. Como o inimigo pode nos enganar como enganou Eva, pastor? Basta lembrar que o inimigo disse a ela: se alguém comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Mas veja a verdade, ela já era criada à imagem e semelhança de Deus. Creio que é assim que o inimigo tenta nos enganar. Ele nos leva a ignorar que nós já somos e temos em Cristo e nos seduz o olhar para nós mesmos. O diabo sempre nos seduz a fazermos algo para sermos como Deus. Mas a verdade é que agora estamos em Cristo, já somos justos nele. Então agora podemos agir como justos. Precisamos escolher a árvore correta. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei, que traz morte, mas a árvore da vida é Cristo. A serpente disse que se a mulher comesse do fruto, ela seria conhecedora do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal nada mais é do que viver debaixo da lei. Quando vivemos pela lei, estamos sempre considerando se algo bom ou mal, não se algo procede do Senhor.
que o diabo faz é desviar nossa atenção de Cristo. Ele diz: olhe para você, como você pode ter esse tipo de pensamento a respeito do fulano? Então, ponderamos e concluímos que não temos a mente de Cristo e nem a sua justiça. Mas isso é mentira. Paulo diz que perdemos a simplicidade quando temos outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Certamente ele está falando de um Jesus que não é cheio de graça, de lei, que anula o Evangelho. Quando cremos num Cristo que não é cheio de amor, um Evangelho misturado com a lei, tornamos complicados, perdemos a simplicidade do Evangelho. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque o diabo coloca um véu para cobrir o Evangelho? Na verdade, até mesmo para muitos cristãos, o Evangelho ainda está encoberto. Ele faz isso porque sabe que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é realmente algo glorioso. Ele é realmente uma boa nova. O diabo usa a lei para cegar as pessoas. Elas tentam cumprir a vontade de Deus, o padrão divino da justiça, baseado no esforço próprio. O resultado é fracasso, é sentimento de condenação. Mas o pior é que elas pensam que isso é Evangelho. Esse é o engano do maligno. Vença pela palavra. Em Mateus 4, nós lemos que o Senhor venceu a tentação do diabo. Depois de 40 dias, o Senhor teve fome. Então o diabo disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu acredito que nessa hora, o inimigo mostrou as 2 tábuas de pedra como a lei e mandou que eles transformassem em pão. Mas em vez disso, o Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus, de Deus para Jesus? Foi justamente quando o Pai falou do céu, algumas semanas antes: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. A maneira como o Senhor venceu a tentação do diabo na mente foi declarando o que o Pai falou: eu sou Filho amado. Eu creio que essa é a maneira como nós vencemos a nossa batalha na mente hoje. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu oro para que todos os meus irmãos, ao ouvir essa palavra, tenham revelação, tenham entendimento, que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Que essa guerra não é nossa, é do Senhor. Dá-lhes a vitória, livra eles da derrota, livra eles do fracasso, livra eles da falência, da pobreza e da miséria. Livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação, entendimento, que há uma batalha espiritual na graça e que você é vencedor. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar o Evangelho, fazendo uma oferta generosa, nos ajudando a levar pessoas por encontro com Deus, assim como também a ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Seja um semeador e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza que você terá uma colheita centuplicificada em nome de Jesus. Amém?